Oi, gente, tudo bem com vocês? Tia Bárbara passando por aqui para mais uma videoaula em forma de desenho animado. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina de matemática. Lembrando que a partir daqui nós iniciaremos o quarto bimestre. Fiquem ligados aí, tá bom? Bem, crianças, abrindo Catia na página 78, lembrando que estamos iniciando o quarto bimestre, tá bom? Então temos que pegar o livro do quarto bimestre. Hoje nós vamos falar sobre medidas de comprimento. Vamos aprender algumas unidades de medida de comprimento. Também vamos praticar medições com os instrumentos adequados e realizar cálculos simples relacionando medidas. Crianças, vamos ler o que os coleguinhas estão conversando? O menino diz assim: eu tenho 1,48 m de altura. E a menina diz: já eu tenho 1,35 m de altura. Bem, ainda na página 78, agora nós vamos falar sobre unidades de medidas de comprimento. A unidade padrão de medidas de comprimento é o metro, e junto com ele também existem variações dessa medida, como o centímetro e o milímetro. Vamos observar a seguir? 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E 1 metro é igual a 1000 milímetros. Deixa eu te fazer uma observação. Há várias unidades de medidas de comprimento secundárias, assim como os milímetros ou os centímetros, uns maiores que o metro e outros menores que o metro. Bem, crianças, acompanhando a tia na página 79. Aqui nós vamos aprender utilizando as unidades de medidas de comprimento. Para usar corretamente as unidades de medidas de comprimento, devemos pensar em qual seria a medida mais adequada para representar um tamanho ou uma distância. Vamos observar a seguir diferentes casos. Para medir o comprimento de uma formiga, é comum utilizarmos o milímetro, já que ela é bem pequena. Gatos são animais que não são muito grandes, porém também não muito pequenos. Por isso, é comum medirmos seu comprimento utilizando os centímetros. Animais grandes, como as girafas, têm sua altura medida em metros. Vamos ler, crianças, uma observação que o nosso coleguinha está fazendo. Ele diz assim: o tamanho de uma pessoa com idade superior a 5 anos é medido em metros. Geralmente, antes dessa faixa etária, a medida é em centímetros, mas podem ocorrer exceções. Bem, crianças, agora na página 80, nós vamos falar sobre instrumentos usados para medir comprimentos. Bem, aqui temos uma trena. É um instrumento que porta uma fita pautada com medidas de metros, centímetros e às vezes milímetros, normalmente usada para medir distâncias ou tamanhos de médios e grandes. Bem, essa é a fita métrica, uma fita normalmente de plástico ou de pano, que também é pautada com centímetros e milímetros. É bem similar às trenas, porém são muito utilizadas para medir para tamanhos menores, como tecidos, altura e etc. Essa é a régua, é um instrumento de metal, também pode ser de plástico ou madeira, usado por pessoas para medir e construir traços de tamanho pequenos. Ainda na página 80, a partir de agora nós vamos falar sobre estimando o comprimento. Quando queremos saber um comprimento e não temos nenhum instrumento para medir, podemos usar nossa imaginação e estimar essa distância. Vamos observar a situação a seguir. Bem, o coleguinha fez uma observação. Vamos ler para entender melhor? Ele diz assim: parece que essa estátua é cerca de 2 vezes maior que o meu tamanho. Bem, criança, acompanhando a tia na página 81. Observe que Hugo não tem nenhum instrumento para medir a altura dessa estátua. Porém, ele estimulou que a altura é cerca de 2 vezes o seu tamanho. Ele sabe que ele mede 90 centímetros de altura
Dessa forma, podemos estimar o tamanho dessa estátua utilizando a altura do Hugo como padrão. Podemos notar que os dois Hugos equivalem a uma altura um pouco menor que a estátua. Então, 90 mais 90 é igual a 180 centímetros. Logo, a estátua tem cerca de 180 centímetros ou 1,80 m. Clara gosta de fazer caminhadas ao redor do pátio do colégio. Normalmente, ela leva 3 minutos para dar uma volta completa, sabendo que ela percorre cerca de 200 metros. Certo dia, ela decidiu fazer uma caminhada beirando os muros do colégio inteiro. Como ela levou 9 minutos para completar esse percurso e manteve sua velocidade normal, quantos metros deve ter o contorno do colégio? Vamos ver quantas vezes o tempo que ela leva para dar uma volta completa no pátio cabe no tempo que ela levou para dar uma volta completa no colégio. Esse é o tempo que ela leva. Podemos incluir 3 vezes o tempo que ela levou para dar uma volta no pátio. E o que nos leva a concluir que a distância que ela percorreu deve ser 3 vezes maior também. Vamos analisar aqui a distância, né? 200 mais 200 mais 200 é igual a 600. Podemos dizer, então, que o contorno do colégio tem cerca de 600 metros. Bem, crianças, na página 82, nós temos aprendendo um pouco mais, que você vai ler com bastante atenção. Ainda na página 82, nós iniciamos as atividades para serem feitas, da página 82 a 86, tá bom? A tia Bárbara encerra por aqui e até a próxima videoaula.